Bom, já estou gravando, boa noite. Já encaminhei a VA para vocês, lá no grupo do WhatsApp. E hoje nós vamos começar aqui falando sobre distribuição, né? A internet e a distribuição, tá? Obviamente que se você puxar lá em fundamentos de marketing, muita coisa do que eu vou falar aqui está relacionada ao conteúdo, né? Do P de distribuição, lá de fundamentos. Mas o que a gente vai tentar fazer aqui é aplicar aquelas ideias, né, no mundo online, tá? Porque o que que acontece hoje? Internet, o e-commerce, sem uma logística eficiente, não existe, né? Não é e-commerce. E mesmo empresas que vendem só serviços precisam de logística, porque às vezes a gente entende logística como movimentação de produtos, né? Mas, por exemplo, se você está comprando um serviço, se você precisa de um download, ou seja, você precisa daquele serviço disponibilizado naquele momento, não deixa de ser distribuição, porque afinal de contas, distribuir é tornar o produto ou o serviço disponível. Então, eu preciso investir pesado, né, por exemplo, em infraestrutura de TI, porque aí o cliente vai conseguir fazer o download, navegar, carregar a página, etc., de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais rápida, ou seja, sem travar. E isso também pode ser considerado logística, ok? Então, seguindo aqui. Então, o que que é? Vamos ver primeiro uma visão geral. Vamos fazer um feedback aqui, né? Vamos fazer um retorno aqui ao que é um canal de distribuição, né? Ou canal de marketing, né? É um grupo interdependente de empresas, né? Que transferem produtos, informações e serviços, por exemplo, de um fornecedor para o cliente. Então, aí nesse grupo de empresas, eu tenho os produtores, né, seja de produtos ou serviços, os intermediários, que muitas vezes são utilizados para fazer com que a oferta desses produtores chegue aos compradores, e os compradores em si, que são os clientes, são os consumidores, né? Agora, a estrutura que você pensar para o seu canal de distribuição, né, quantos participantes, que tipo de empresa, né, o tamanho dessa empresa, o que que ela faz, se ela facilita, se ela é transportadora, se ela é de armazenagem, né, se ela é de carregamento de dados, etc. A maneira como você estrutura esse canal, ela pode promover ou impedir possíveis oportunidades para o marketing na internet. Então, por exemplo, se você tem um site na internet, você pratica dropshipping, né? Lembra que eu falei do dropshipping para vocês, né? Que você trabalha, você vende um produto de terceiro, né? E o terceiro entrega, ou seja, você não tem estoque, tá? Isso é uma beleza, né? Imagina, você não ter custo de estoque, né? Você vai focar em vendas, né? Você vai focar em promoção, comunicação e vendas, né? Só que, por outro lado, você tem um probleminha aí, que se o produto der problema, se o cara quiser devolver, você não tem controle sobre a qualidade desse produto, você não tem controle sobre entrega, sobre retorno. Então, precisa estar muito bem amarrado com o seu fornecedor, porque vai ser papel dele fazer o pós-venda. Ainda que você tenha, por exemplo, um saque, um canal de pós-venda, que você pode desenvolver isso na sua página, né? Quem vai efetivamente tratar, lidar com troca e devolução é o seu fornecedor. Então, se o seu contrato com esse fornecedor não está bem amarrado, isso aí pode te jogar no buraco, né? Isso pode atrapalhar a sua vida. E aí eu vou clicar aqui no canal de marketing, vamos ver o que, é que nós temos aqui. Nesse site da Rock Content, gente, eu adoro a Rock Content, é uma empresa de marketing digital. Ela tem um site, é um blog, né? Muito rico, muito bom, né? E aqui, ó, tem uma matériazinha sobre canais de marketing. Então, tudo que você precisa saber aqui, ó, é bom ler, ó, o que é, né? Por que que são importantes, como que eles funcionam. Aqui, ó, varejista, atacadista, distribuidor, agentes autônomos, né? O papel de cada canal de marketing, como escolher o melhor canal. Então, assim, vale a pena a leitura. Ela é um pouquinho demorada, deve demorar uns 6 a 8 minutos lendo, tá? Mas ela dá uma visão bacana sobre o que que é e como utilizar o canal de marketing, ok? Vamos para o varejo online aqui, ó, o famosíssimo e-commerce, né? Então, aqui, ó, as empresas podem vender uma variedade mais ampla de produtos em quantidades menores que nas lojas offline, com certeza, né? Esse é o conceito de cauda longa. O que que é cauda longa?
se refere à possibilidade de aumentar a receita com a venda de pequenas quantidades de um grande número de produtos online. Então, por exemplo, Marketplace. Eu lembro de ter falado do Marketplace para vocês. Então, vamos pegar Americanas ou Amazon, né? As duas hoje são praticamente Marketplace. Você acha de praticamente, acho que praticamente quase tudo nessas empresas, né? Mas como é que elas conseguem fazer isso? Como elas se transformaram em marketplaces, você que tem uma loja, seja ela física ou não, pode vender nesse marketplace, né? Então você vai usar da estrutura da Amazon, da capacidade dela de investir em comunicação, né? Porque você vende lá, vamos supor, você vende garrafa d'água, né? A garrafa de plástico da Tupperware, né? Mas você não consegue aparecer lá em cima, no Google, no site de busca, porque você investe pouco em publicidade e tal. Então, você anuncia no Marketplace, você vai comissionar o Marketplace para que ele faça o quê? Propaganda, né? E dependendo do contrato que você fizer com a empresa, você também usa a logística dessa empresa. Então, a Amazon, gente, tem esse conceito de cauda longa no sangue, né? Porque ela vende muitos produtos, ainda que em pequenas quantidades. Então, não precisa necessariamente vender muito para a Amazon faturar. É óbvio que existem aqueles produtos de alto giro, né, que vão vender muito mais, mas ali a ideia é vender um número, aumentar o mix de produtos, né, para abranger o maior número possível de pessoas. Então, a gente pode falar que a Amazon ela é uma empresa de massa, né, ela quer que todo mundo compre nela. Tem produto lá para quem quer, quem tem muito dinheiro, e tem produto para quem não tem pouco dinheiro. Tem produto para quem mora longe, tem produto para quem mora perto, tem produto para quem mora na capital, tem produto para quem mora no interior, no litoral, né? Então, o conceito de cauda longa hoje se aplica muito a essas empresas de marketplace. Agora, se você não quiser trabalhar com cauda longa, não tem problema nenhum, não. Você pode ser uma empresa de nicho, né? Então, por exemplo, você tem um site que vende material automotivo, por exemplo. Então, você vai trabalhar sem necessariamente pagar comissão para esses marketplaces. Então, você vai ter uma grana que você vai desembolsar para investir lá no Google Ads, no Facebook Ads, fazer comunicação no Instagram, você vai impulsionar suas páginas, né? Sem necessariamente pagar a comissão para o marketplace. Obviamente que, assim, se você está começando, né, no mundo online, o ideal é que você faça uma parceria com o marketplace, até porque para os clientes te conhecerem, né? A partir do momento que você começa a ter uma procura muito boa no marketplace, você pode começar a pensar em alçar voos, né, solo, né? Ou seja, você ter uma equipe para tomar conta do seu marketing online e você trabalhar sem necessariamente depender do marketplace. E aí, gente, obviamente, se eu tenho, né, no meu site um número maior de produtos, né, eu tenho um número maior de visitas, eu tenho um número maior de tráfego, né, de procura, de compras, né, de olhar vitrine, etc. E aí é necessário que a gente tome cuidado, né, com o maior problema do e-commerce, que é o quê? O abandono de carrinho de compra. Conta para mim, Camila, você já abandonou o carrinho de compra no meio de uma compra, num site? Várias vezes, professor. Isso aí é o clássico. Encher carrinho, pensar, falar, acho que não. Acho que não. E aí são vários os motivos, né? E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui. São vários os motivos para abandonar carrinho. Vê em qual que você se encaixa, tá? Primeiro. É frete caro, professor. Aqui, ó. Isso aí, ó. É o primeiro, né? Frete, O preço do meu frete sempre, professor. acima Olha do o frete esperado. e fala, não, quase Não mais tá. caro que o produto. Pois é, aí não compensa. Aí é melhor descer ali no bairro, ir no shopping e comprar na loja, né? Então, olha só, quando a pessoa chega até o carrinho, porque muitas vezes, provavelmente já deve ter acontecido com você, você só vai ficar sabendo do valor do frete na hora que você vai fechar a compra, né? Na hora que você vai para o checkout. Que aí ele pede para você preencher o CEP, isso não é toda empresa que faz isso não, né? Mas, ou seja, tem empresa que antes de você ir para o checkout, você preenche o CEP e ele já te dá o valor do frete. Então você já sabe se vai colocar no carrinho ou não. Mas tem muita empresa que você só vai ficar sabendo do frete na hora que você vai para o checkout. Então, na hora que você põe o CEP, aí você estava esperando um frete X, né? Vem um frete 2X, 3X, né?
E aí está muito acima do que você esperava. E, obviamente, que isso é um motivo de desistência. Tanto é, gente, o que muita empresa faz? O que muita empresa costuma fazer? Fala que o frete é grátis e coloca o frete, estabelece um preço fixo para o frete, porque tem uma média das entregas em determinada região, né? E aí aumenta o preço, um pouco o preço do produto, mas fala assim, frete grátis. Então, assim, o simples fato de você falar que não está cobrando frete já chama a atenção, ainda que o produto esteja um pouquinho mais caro. Porque na hora que você vai no concorrente e joga o valor do frete, né, acaba ficando mais caro que aquele primeiro que você estava olhando, né? E aí, voltando para o slide, ó, além disso, na aquisição de vários itens, ou quando o valor exato da entrega não é informado anteriormente, o consumidor pode incluir os itens no carrinho apenas por curiosidade. Olha aí, fala que você já não fez isso, Camilo, para saber quanto que fica o frete. Se for alto demais, ele desiste, né? E aí você fica sem entender por quê. O cara carregou o carrinho e jogou o CEP, só para ver quanto é que ficava, né? E aí ele continua procurando. Ele continua procurando. Eu faço isso direto, né? Já que a empresa... Porque o que acontece? O site tem que pensar nisso também, né, gente? Você tem que colocar para o cliente a possibilidade dele ficar sabendo de antemão qual que é o valor do frete para aquela entrega, né? Então, dá essa E possibilidade. agora está mais comum, né, professor? Você olha o produto, embaixo tem calcular o frete, né? Antigamente não tinha muito, agora eu estou vendo bastante. Exatamente. O Buscapé já te dá essa possibilidade lá na hora que ele elenca os produtos para você. Você já viu? Não, nunca vi, Ou seja, antes de você ir para a loja, por exemplo, você vai no Buscapé, tá procurando preço de celular lá. Então, puf, você jogou lá o celular que você quer. A Adidas também. Oi? A Adidas também. Wycliffe, seja bem-vindo, meu cara. Agora que eu vi que você está aí, meu querido. Boa noite, Isso, Camila. Boa tudo noite, bom? Ismael. Então, aqui, você vai lá no Buscapé, por exemplo. Então, antes de ir para a loja que ele elencou lá, você coloca o CEP e ele já te dá o frete. Então, às vezes, você já nem vai para a loja, entendeu? Ele já está te falando que lá o frete é X ou é Y, né? Então, o primeiro ponto aqui para abandono de carrinho é esse: frete acima do esperado. O segundo é o valor mínimo para o frete grátis. O que é isso? Quando você vira e fala assim, compras acima de X reais, frete grátis, né? Então, ali, ó, para minimizar o problema do valor do frete, muitas lojas oferecem o benefício da entrega grátis para quem atingir determinado valor. Por isso, as pessoas inserem os produtos no carrinho tentando alcançar esse valor. Só que quando não alcançam, eles simplesmente fecham o site, né? E aí também fica aquela dúvida, por que a pessoa não, abandonou o carrinho? Você não vai saber por quê. Então tem que tomar cuidado com isso também. Porque, por exemplo, você vende produtos de alto valor agregado. Então, produtos de alto valor agregado, então, por exemplo, celular, eletroeletrônicos em geral, tá? Você consegue minimizar esse problema aqui. Agora, quando o seu produto tem baixo valor agregado, então você está vendendo, por exemplo, caneta, borracha, né, material escolar, por exemplo, tirando a época de compra de material escolar, né, essa questão do frete grátis aqui pode ser também uma estratégia pouco eficiente. Então, por exemplo, você vende produtos de R$ 2, 3, 4 reais e aí, de repente, você vira para o cara e fala assim, ó, frete grátis para compras acima de R$ 150 reais. Então, se não for uma época de compra de material escolar, que é geralmente ali no final, início do ano, né? Ou seja, tem 2 meses aí bombando material escolar e 10 de ociosidade, vamos falar assim. Então, talvez essa não seja a melhor estratégia. A pessoa pode até ir lá comprando e tal, mas aí, de repente, poxa, R$ 150 reais em material escolar, lápis, caneta, borracha, é difícil, né? Você chegar nesse valor sem comprar muita coisa, né? Diferentemente no início do ano. No início do ano, não. No início do ano, você compra isso aí de olho fechado, né? Terceiro problema, entrega demorada. Olha só isso aqui. Quando o cliente percebe que a entrega vai demorar demais, pode optar por outro site. Mas aí tem que tomar cuidado porque, né, há casos e casos. Então, por exemplo, final de ano agora, estamos entrando no Natal. Automaticamente, gente, é um período de compras elevadas, sejam off ou online, tá? Então, muitos sites, para gerenciar a expectativa do cliente, alteram o prazo de entrega por conta desse aumento de demanda,
mas colocam lá de todo tamanho. O cara entrou no site, falou, vamos entregar esse produto em até 7 dias úteis. Tá? O site costumava trabalhar com 3. Aí aumentou para 7. Mas está lá, ele está te avisando, você está disposto a esperar? Então você compra. Não, aí você procura outro. Como é um período onde a maioria dos sites tem esse aumento de demanda, né? Invariavelmente, a maioria dos sites trabalha com esse alargamento de prazo, né? Qual que é a dica aqui? Voltando para o slide. Não cair na armadilha de informar um prazo de entrega menor do que a empresa pode cumprir só para conquistar a venda. Isso aí é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé, tá? Um dos pontos hoje que não é nem diferencial, não é diferencial mais, tá? É básico, isso é básico. Entregar produto dentro do prazo, né? Porque se você faz essa promessa e o produto demora mais do que o prometido, né? Essa frustração que é gerada no cliente vai ser pior para a empresa, porque além do cliente poder ir para o PROCON, né, pedir ressarcimento, etc., ele vai botar a boca no trombone. Então, ele vai sair falando cobras e lagartos da sua empresa, né, vai ser uma propaganda negativa violenta, e isso afeta a imagem de marca assim, de uma maneira absurda. Você vai lá no Reclame Aqui, naquela questão das estrelinhas, né? Vamos supor que o seu site tem lá, avalie a sua experiência de compra, o cara vai lá e mete uma estrelinha, né? Então, isso aí arrebenta, né? Porque, e eu vou te falar por que arrebenta, como é que isso arrebenta com força. Dá um exemplo. Se você tem, imagina que você está querendo comprar um determinado produto numa determinada loja online. Então, você está querendo comprar, vou chutar aqui, um celular da Samsung lá nas Casas Bahia. Aí você entrou no site das Casas Bahia, né? Aí tem lá, você entrou no produto, né? Entrou no celular, tá vendo lá, aí você vê lá 10 avaliações. 10 avaliações. Aí você começa a ler as avaliações. Das 10 avaliações, uma tá detonando o processo de compra. Porque demorou a entregar, ou porque entregou o produto errado, ou porque veio estragado, etc. O cara detonou. Essa mensagem negativa tem mais peso na sua avaliação do serviço do que as outras 9 positivas. Você costuma dar mais atenção para essa que está detonando do que para as outras 9 que estão falando bem. Tem estudos que mostram isso, estudos com comportamento do consumidor, estudos na área de psicologia humana, que fala exatamente isso. Uma crítica, uma avaliação negativa, ela costuma chamar mais a atenção da pessoa do que várias positivas, né? Quer ver? Professor, Pode falar. Quando eu entro no site, eu tenho a opção, né? Tipo assim, vamos supor, um monte de estrelinha, eu vou logo lá naquela que tem uma e só leio aquilo, nem olho as positivas, só leio as negativas. Tá vendo? Isso aí, ô Camila, isso é... Oi, pode falar. Uma coisa legal também, ao meu ver, é melhor você, tipo, você sabe que você vai entregar o produto, sei lá, em 3 dias úteis. Sim. Você coloca lá o prazo de 4 ou 5 dias, entrega ele antes, e o cliente fica, o cliente fica mó feliz. E outra coisa que eu queria comentar também é que já tem algumas grandes lojas americanas, por exemplo, que ela já te dá a opção de você comprar certo produto hoje. Você compra hoje o produto 9 horas e eles te entregam hoje ainda. Isso. Em grandes centros já acontece isso. Perfeito, Wycliffe. Só nomeando essa sua primeira estratégia, tem um nomezinho, chama-se gestão de expectativa, tá? Quando você gerencia a expectativa do cliente. Então, esse exemplo que você deu, eu consigo entregar em 3, mas eu prometo 4 para entregar em 3, né? Isso é uma forma de gerenciar a expectativa do cliente, ou seja, ele vai ficar encantado porque você entregou antes do prazo prometido, né? E vai falar bem. E você tem consciência que entregou naquele prazo normal, porque, por exemplo, eu ainda posso aprimorar esse seu exemplo, Wycliffe. Você tem, por exemplo, na sua empresa, um deadline de 24 horas, ou seja, você sabe que consegue em 24 horas, se não acontecer nada de errado, entregar o produto.
Mas por que você prometeu 4? Porque muito provavelmente, né, nós vamos ver aqui mais para frente, você às vezes depende de terceiros. Então o caminhão quebra, o caminhão capota, o caminhão é roubado, o caminhão é abduzido, sei lá, né? Muita coisa pode acontecer. E aí você consegue em até 3 dias entregar. Mas essa promessa do 4º dia, ela é fundamental para isso aí que você falou, para não deixar o cliente, né, gerar uma expectativa errada do seu negócio. Tá? Isso aí é fato. Continuando então, gente, vamos lá. Forma de pagamento, gente, forma de pagamento. Isso é outra também que arrebenta com o famoso carrinho abandonado, né? Então, o que acontece? Você oferece lá várias bandeiras de cartão de crédito, parcelamento, débito online, boleto, PayPal, PagSeguro, etc, etc, etc. Você tem que fazer isso, gente. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque vamos supor, esse é outro ponto também, geralmente é só no checkout que o cliente acaba percebendo isso. Ainda que você coloque lá no finalzinho do site, tem muita gente que faz isso, né? Muito site coloca isso. Lá no finalzinho do site, coloca essa imagem aqui, ó, mostrando, né? Mostrando o que aceita. Mas geralmente está lá no finalzinho do site. O cara vai ter consciência mesmo, como é que ele vai poder pagar na hora do checkout. Então os produtos estão lá no carrinho, né? E na hora que ele vai para o checkout, ele descobre as formas de pagamento. Então, gente, se o cliente não encontrar, se ele não encontra a sua forma de pagamento preferida, ele vai deixar de comprar. Né? Então, por exemplo, essa brincadeirazinha aqui de boleto, ó. Ô, gente, é tão fácil hoje oferecer boleto, tá cheio de aplicativo hoje que oferece boleto, gera boleto de graça para você, né? Então não tem por que você deixar de oferecer boleto. Pagar na entrega, dependendo do contrato que você faz com os correios, né? Dependendo da transportadora, né? Você vai lá e deixa o cliente pagar na entrega. Tem muita gente que faz isso. Aqui está faltando um bonitinho que é o Pix. Tem muita empresa hoje que já está aceitando o Pix, né? Como forma de pagamento, tá? Substituindo a transferência bancária. Então, essa questão da forma de pagamento, gente, ela é primordial para o cliente não abandonar o carrinho, né? Não deixar o carrinho cheio de produto e sem terminar a experiência de compra, né? Outra coisinha, gente, usabilidade do site, do aplicativo, né? Quando o consumidor se sente perdido no processo de compra ou passa a ter muito trabalho para concluir uma determinada ação dentro do site, né? Ele vai desistir da compra. Ele pode desistir da compra, geralmente porque ele não vai ter paciência ou porque ele pode simplesmente perder a confiança na loja, né? Pô, mas que confusão isso aqui, eu não vou dar conta, não estou conseguindo nem achar o botão comprar aqui, né? Então, assim, ele enche o carrinho e vai escolhendo os produtos, né? Às vezes até o processo de escolher os produtos é complicado, né? E aí ele abandona. Então, essa brincadeira de usabilidade aqui tem muito a ver com o design do site, sabe? Informações claras, objetivas, disposição das fotos, das imagens, dos ícones, das próprias informações, né? Processo, jornada de compra funcional, né? Desde a hora que ele entra no site até a hora que ele clica lá em confirmar pedido, né? Então, assim, e outra, não termina nisso aí não. Tem os e-mails de disparo, né? Eu posso trabalhar a questão da usabilidade, porque você está construindo confiança com o cliente, né? São aqueles e-mails, né? Falando, ó, recebemos o seu pedido, aí você manda depois um segundo e-mail. Olha, o seu pagamento foi confirmado. Aí você manda o terceiro e-mail, olha, o seu produto foi embalado. Aí depois você manda um quarto e-mail, olha, o seu produto já está com a transportadora, né? Então, a previsão é de você recebê-lo até dia tal, né? E muitas vezes, né, quando você recebe o produto, a pessoa lá da transportadora ou do próprio correio, ele lá no tablet dele, no celular, ele conclui o processo. Ao concluir esse processo, a empresa fica sabendo e automaticamente te dispara o e-mail falando, eba, né, depende do e-mail que você vai mandar, ele fala assim, eba, produto entregue, avalie nossa loja, avalie nosso processo de compra, avalie o produto, não, né? Você recebe esse último e-mail. Então, isso também faz parte desse processo de geração de confiança.
essa usabilidade, sabe? Essas informações que estão nesses e-mails pós-venda, eles também estão aqui, né? Então, se você não deixar o cara confuso, se você não deixar o cara, né, perdido na hora de fazer a compra, tome cuidado, porque isso vai gerar abandono de carrinho. Pode ter certeza disso, né? Outra coisa, hein? Problemas técnicos. Daqui a importância, vocês vão se lembrar lá na aula que eu falei para vocês das plataformas, né, de e-commerce, a importância de você ter uma plataforma robusta, né? Então, por exemplo, você não pode deixar o cliente ter esses problemas que estão aí na tela, página não encontrada, problema no seu servidor, falta de energia. A falta de energia elétrica é fora do seu controle, né? Mas é uma possibilidade. Internet fora do ar, página difícil de ser carregada, né? Página difícil de ser, de você avançar, né, de uma página para outra. Na hora que você escolheu o produto, você clica no produto, até carregar para ele ir para o carrinho, né? Então, assim, podem ocorrer problemas técnicos durante esse processo de finalização de compra que vão contribuir para que o cliente abandone o carrinho, né? Preste atenção em quais desses problemas técnicos que são de sua responsabilidade e fique de olho neles, né, gente? Por quê? Assim como eu falei que logística, né, é um ponto fundamental hoje para um site, para um e-commerce conseguir trabalhar, né, de forma tranquila, TI também é. TI também é. Então, se você não tiver uma infraestrutura de tecnologia da informação suficientemente robusta, né, para dar conta do recado, quando eu falo dar conta do recado é o quê? Acessos, page views, né, processo de compra mesmo, né, de carregamento dos pedidos, né, de geração de informação, disparo dos e-mails, etc. Ou seja, se você não tem uma infraestrutura de TI, os servidores funcionando, né, para aguentar o número de acesso, etc. Se você não tem essa infraestrutura robusta, muito provavelmente você vai ter esses probleminhas aí. E esses probleminhas são chatos de doer, gente. Quem aí não gosta? Quem aí já não passou pelo processo de botar uma página, entrar numa página, você viu uma promoção lá, nossa, olha a Camila, imagina a Camila. Nossa, olha que sapato lindo, tá num preço maravilhoso, recebeu lá no e-mail, né? Aí ela clica no sapato e nada da página carregar, né? Vamos supor que ainda no exemplo, que a empresa fez a promoção, mas não contava com aquele número de acessos. Então, ela tinha um acesso, vamos supor, uma média de 200 acessos por dia, foi para 2.000. Aí a página não conseguia carregar, né? O servidor não estava preparado para isso. Então, isso é um problema técnico. Isso acontece muito, né, o professor? Quem anuncia com famoso, né? Você já viu? Que eles anunciam e depois de um tempinho, depois o site cai? Cai, exatamente, exatamente. O número de acesso é assim, ele tem um boom, né? Que extrapola em muito a capacidade do servidor. Eu vou trazer um exemplo para vocês do mundo offline, para vocês verem como é que pode ser. Eu vou pegar esse seu exemplo, tá, Camila? Como é que isso se aplica no mundo online. Há uns anos atrás, bons anos atrás, a Gisele Bündchen fazia propaganda para a CIA. Ela foi contratada e tal, foi um auê danado, a internet ainda não era o que é hoje, né? E aí, na primeira campanha da Gisele Bündchen, ela apareceu na tela com um top e um shortinho, tá? O estoque desse top e desse shortinho que a CIA tinha feito para um mês, se acabou em um final de semana. Acabou em um final de semana. Então, isso é só para vocês verem que no mundo offline isso acontece também. Então, vocês já imaginaram o pessoal de compras da CIA correndo atrás do fornecedor, fazendo pedido que não pode atrasar, porque não pode faltar. Então, imagina, no sábado e no domingo esgotou, e a empresa tem que trabalhar domingo para dar conta de entregar segunda. Muitas vezes esse fornecedor está longe, o produto só vai chegar na quarta-feira. Olha que loucura. Então, traz isso para o mundo online. Aí eu vou lá, anuncio com o famoso, vou fazer igual a Camila falou. Aí o número de acessos ao site, gente, às vezes nem é para comprar. Às vezes é só para ver o vídeo do famoso, tá? Buf, explode. Né? E aí a página não carrega, vira essa encrenca. Então aí você imagina, você vai lá, você está com um carrinho, né? Acabou de fazer as compras, aí essa hora que você vai para o checkout dá pau.
Aí você recarrega, refresh. Aí olha só que... Essa é de talhar o sangue. Aí você dá o refresh, F5. Tuque! Aí o carrinho parece vazio. Aí já aconteceu isso comigo. Isso aí, eu saio na hora, velho. Eu sei nem questão de abandono de carrinho, não. É abandono de loja, né? Eu também. Eu não tenho paciência, não, professor, de escolher tudo de novo. Pois é. Ainda mais supermercado. Do dia que aconteceu isso comigo no supermercado. Não comprei mais, não compro mais. O supermercado estava agarrando na hora de carregar. E aí, na hora que carregou, meu carrinho apareceu vazio. Eu falei, tinha mais de 50 itens no carrinho. Aí, quando eu olhei aquilo assim, eu falei, o quê? Isso foi lá no meio da pandemia, tá? Os supermercados se adaptando, né, para e-commerce, né? E aí faz aquele investimento meia boca, sabe? Aquele investimento que o cara sabe que tem que investir pesado em capacitação técnica e em infraestrutura. Aí ele faz o investimento meia boca tanto em um quanto em outro. Aí acontece o que aconteceu. Isso lá atrás, né? Obviamente que eles aprenderam, né? E agora eles provavelmente devem ter uma estrutura e gente capacitada para isso. Mas o site não carregava, não ia para o checkout. E aí, na hora que foi, deu pau lá, apareceu o carrinho vazio. Fala, Wycliffe. Ô Godinho, eu nem sei se isso entra na parte de problemas técnicos, mas uma coisa que incomoda, pelo menos para o Wycliffe, incomoda muito, é a falta da imagem do produto. A falta da imagem do produto. Sim, sim. Independente se é, sei lá, um celular ou se é uma caneta, sabe? Aconteceu comigo na semana passada. A Nike estava com uma promoção lá de 25% off, né? Qualquer produto. Aí eu fui comprar uma blusa do Brasil, só que na imagem do site da Nike, dentro do produto, a blusa do Brasil tava de amarelo claro, sabe? Sei lá, um amarelo... Amarelo desbotado. Aquele amarelo normal que você lavou 1 milhão de vezes e clareou a blusa toda. Aí eu fiquei pensando, tipo, poxa, será que a blusa é assim? Aí eu conversei com o pessoal lá de serviço. Será que é isso mesmo? Só que acabou que a promoção vencia na quinta. Isso era na quinta. A promoção vencia na quinta, eu resolvi comprar mesmo assim. Se for assim, eu devolvo. Não, sei lá, arruma um jeito. Acabou política de troca. Exatamente. Aí acabou que chegou e a blusa, digamos que normal, sabe? Ou seja, a falta da imagem, ou a imagem errada, digamos assim, sim. causa um certo receio Causa. Você só comprou, tem certeza, e como nós já falamos aqui para trás, né? Por causa da promoção. Porque mais do que da promoção. Porque você estava no site da Nike, que é uma empresa que tem uma boa reputação. Se você estivesse comprando num site... num site menor, nem a pau. Você não compraria. Eu tenho certeza. Mesmo que o preço... Aliás, mesmo que o preço estivesse menor, não. Principalmente se o preço estivesse menor. Porque você ia desconfiar mais ainda. Fala, tá dando desconto, isso aqui é papel higiênico, isso aqui não é dry fit, não. Isso aqui é papel higiênico que eles fizeram, isso aqui é papel de enrolar pão. Entendeu? Não vou comprar. Então, na hora que você recebeu o produto... Por que gera confiança também? Porque você podia receber o produto, chegou aquela cor esquisita, você vai lá no site política de troca, na hora, né? Você tem 7 dias, você já resolve. Agora, se isso que você falou, isso é fato. Pode ser problema técnico, né? Então, por exemplo, você tem lá... Vamos pegar o próprio site da Nike, né? Você está entrando lá, você está caçando um tênis, por exemplo, de repente aparece um tênis, ele vem com 3 fotos, mas só uma carrega, as outras 2 não. Isso é um problema técnico. Agora, o fato da empresa não jogar no site as fotos, aí para mim já não é problema técnico, é problema de gestão. Você concorda comigo? Sim, claro. Porque e-commerce é fundamental ter imagem, né? Imagem e vídeo, você precisa. O e-commerce, ele é, por natureza, muito visual, né? Existem cursos de design aí em Belo Horizonte, Brasil afora, né? Focados só em design de sites, de aplicativos e sites, né? Ou seja, design na internet, que é fundamental hoje você ter um site visualmente bacana, né?
de acordo com o posicionamento e o público que você atende. Isso é fundamental. E aí, a partir do momento que você não coloca a imagem, principalmente sendo produto, né? Uma coisa que me irrita muito, por exemplo, você está olhando assim, vamos supor, você vai comprar relógio, né? Aí você joga lá a marca que você quer olhar, faixa de preço, aí apareceu 50 relógios. Aí, dos 50 relógios, 5 não carregaram a imagem. Qual que você fica doido para saber? Os benditos que não carregaram, né? Exatamente. Exatamente. Tá vendo como é que o negativo te chama mais a atenção do que o positivo? Os 5 relógios que não carregaram, pode ser um mais feio que o outro, mas você não sabe. Aquilo despertou em você a curiosidade. E aí o negócio não carregou, falou, ô, site meia boca, o negócio não consegue carregar nisso aqui, vou para o outro, deixa eu carregar, deixa eu ver no site da própria marca, ou deixa eu ver no site concorrente X, né? Porque isso irrita. Isso aí que você falou é fato. Isso irrita muito, né? A própria indecisão do consumidor, gente. Então, por exemplo, você não sabe ainda se deve adquirir, se deve comprar, igual a Camila acabou de falar aí, né? Ai, não sei se eu compro, não sei se eu não compro. O que eu compro, né? Mas vou botar no carrinho. Puf, aí coloca, né? Gente, quando você tem esse nível de indecisão, você não está pronto para concretizar a compra, né? Você ainda não fechou o processo de compra, você ainda está lá na escolha. Na verdade, você está na pré-escolha. Dependendo do caso, você pode estar definindo se compra ou não, se posterga ou não a compra, se cancela ou não a compra. Você está definindo ainda, né? Então, pode ser, por exemplo, que o cliente tenha iniciado esse processo por impulso, né? Estava lá navegando no Facebook, de repente, lá na timeline, apareceu um determinado produto, não tinha um preço, o cara foi lá de curiosidade. Então, está olhando vitrine, por exemplo, né? E aí, quando chega o carrinho, você percebe que não era o momento certo, você fala, não vou gastar, não estou precisando, é bobagem, né? N motivos, tá? Ou ainda, dependendo do produto, né, que você vai comprar, você está amadurecendo essa decisão de compra. Então, por exemplo, você está querendo trocar o celular, você está querendo trocar seu computador, né? Então, você está amadurecendo. Por quê? Porque são compras de alto valor financeiro, né? Então, você está comparando, você está olhando, você está vendo a questão do frete, como nós falamos aqui, coloca no carrinho só para ver a questão do frete. Então, ou seja, você ainda está nesse momento de indecisão, né? E isso pode gerar abandono de carrinho. O que geralmente as empresas fazem quando acontece um esquema desse? Eu, gestor, estou aqui do lado de cá do site, eu não sei por que você abandonou o carrinho, tá? Então, por exemplo, dependendo do caso, eu posso te mandar um cupom de desconto. Falar, ó, seu produto, você esqueceu, olha que legal o e-mail, né? Isso aí provavelmente muitos já receberam. Fulano, você esqueceu o seu carrinho lá no checkout, ó, tá cheio de produtos. Ó. Olha aqui um cupom, você está ganhando X% de desconto, ou um cupom de R$100 para você finalizar a compra. Então, o que acontece? Se o cara está meio indeciso, ele está precisando só de um empurrãozinho, porque muitas vezes o motivo é financeiro, você está dando esse empurrãozinho. Agora, se o motivo é mais técnico, né, mais pessoal, vamos falar assim, provavelmente esse desconto não vai funcionar, mas você não deixou de tentar, né? O ideal é conversar com o cliente. Pode ser, eu já recebi um e-mail, por exemplo, que eu abandonei um carrinho, o cara me mandou um e-mail, a empresa me mandou um e-mail perguntando por que eu abandonei o carrinho. Conta pra gente, por que você abandonou o carrinho? Então, olha que beleza, né? Pode ser que o cliente não responda e tal, mas eu, Godinho, acho que é a melhor forma de você tentar descobrir por que o cliente está abandonando o carrinho. Você pode elencar esses 8 motivos aqui e pedir para o cara marcar. Marque quantas opções você achar necessário. Né? É uma maneira de você tentar elucidar esse problema. Né? Verdade, professor, essa semana aconteceu comigo. Pode falar. Eu abandonei um carrinho, né? Só que aí eles me mandaram no e-mail um cupom de desconto, né? Só que o produto custava R$300. E o cupom de desconto deles era acima de R$500. Falei, pra que eu quero esse cupom de desconto? Não me serve. Então, ou seja, você teria que gastar mais 200 para ganhar o cupom. Pois é. São aquelas estratégias meio tortas, né? Porque o que acontece? Eu simplesmente disparo o e-mail pelo simples fato de ter um carrinho abandonado. Eu não olho o que está dentro do carrinho e o valor que está lá dentro do carrinho, né?
Porque o que acontece? Beleza, você está com o carrinho abandonado. Eu vou te dar um cupom de desconto, dá em cima do que está no carrinho. Né? O que ele queria fazer? Ele queria que você aumentasse o seu ticket médio, ele queria que você comprasse mais coisas. Poxa, mas eu já abandonei o carrinho, eu vou te forçar a comprar mais coisa? Não é meio paradoxal? Né? Então, é melhor você tentar entender por que o cliente abandonou esse carrinho. Então, um e-mail com uma pequena pesquisa rapidinha ali, ó, pode elucidar, né, uma próxima estratégia para você tentar trabalhar esse abandono de carrinho na sua loja. Né? E por último, gente, o simples fato do consumidor estar distraído. Né? Então, já pensou que a pessoa pode até esquecer que deixou os produtos no carrinho? Né? Você tem que considerar essa possibilidade também. Então, talvez ele tenha incluído os itens no carrinho, colocou lá os produtos e tal, mas antes de pagar, resolveu olhar outra janela do navegador e esqueceu do seu site. Isso acontece, gente. Né? Ou talvez tenha recebido uma ligação bem na hora de preencher os dados do cartão. Isso acontece. Né? Então, assim, todas as possibilidades têm que ser aventadas. E aí, o que você pode fazer, então? Vamos ver aqui, ó. Opa, volta. Aqui, ó. 8 principais motivos. Também lá na Rock Content, dá uma olhadinha, né? Aqui, ó. Preço, entrega, papapá, uso 8. Opa. O que podemos aprender? Aqui, ó. Oferecer boa experiência. Então, como evitar? Então, vamos lá. Retargeting. É bom vocês começarem a entender esses... Tá dando para ler aí, gente? Vocês estão pelo menos lendo a letra maior? Sim, professor. Então, vamos lá. Vocês já ouviram esse termo aqui? Não, senhor. Não? Aqui, ó. Ato de apontar novamente para um alvo. No caso, o consumidor que desistiu das compras, né? Então, você vai abordar essa pessoa que interessou nos produtos. Então, tem várias formas, né? Dependendo de onde você anunciar, essas empresas aqui te dão um apoio. Você pode usar SMS, você pode usar e-mail, você pode usar o WhatsApp, né? Então, assim, redireciona a campanha, né? Manda um e-mail falando para ele que ele esqueceu, tá? Então, é o que a gente chama de retargetar, ou seja, você vai no alvo de novo, né? Que target é alvo, né? Retarget é ir de novo no alvo, né? Recuperação do carrinho facilitada, aqui, ó. Uma estratégia de retarget efetiva depende da facilidade de recuperação do carrinho. Então, se resolver voltar, ele deve ser capaz de retomar a transação do ponto que havia parado. Então, muitas vezes, você pode usar o login para fazer isso. A pessoa deixou o carrinho, abandonou, esqueceu, vamos supor. Aí, no outro dia, ela falou, putz, aí eu esqueci de terminar a compra. Mas aí você, que é um bom gestor, mandou um e-mail lembrando a pessoa que o carrinho estava lá cheio. Quando ela clicar no link que você mandou no e-mail, e aí for solicitado o login, na hora que ela fizer o login, que o carrinho esteja, né, com os produtos, é aquilo que eu falei lá atrás, que ele esteja com os produtos que ela já tinha colocado lá, né? Aqui, ó, informações claras antes do carrinho, ó. Deixe que o consumidor faça a sua escolha e pense em outros recursos para motivar a compra na loja. Então, assim, coloque informações claras como prazo, frete, região de entrega, né, questões de pagamento, etc. Então, deixe essas informações claras para que ele não, vamos falar assim, continue e desista lá na frente, porque ele não sabia que o parcelamento não era possível, que ele queria, né? Questão de mudanças de política de frete, ó, se você percebe que o frete é um motivo forte para o abandono do carrinho, é hora de mudar. Né? Então, parcerias com transportadoras, consultar Correio para redução de taxa. O Correio tem muita parceria com empresas de e-commerce, gente. Tem planos, você tem plano mensal. Então, por exemplo, você tem um e-commerce, você paga um plano mensal lá, dependendo do plano, ele até busca o produto na sua empresa, na sua loja, para levar para o cliente, para você ter uma ideia. Né? Então, isso é muito interessante, ficar esperto nisso aí. Formas de pagamento diversas, eu já falei, né? Incentivo para minimizar a indecisão, né? É aquilo que eu falei, aquele item que eu acabei de falar aqui. Infelizmente, a indecisão ela não está sob o controle do gestor, né? Mas você pode fornecer informações que ajudem ele a decidir a compra. Então, por exemplo, conteúdo. Então, o cara está fazendo uma compra de um produto caro. Então, ele ainda está naquele nível de comparação de produtos, por exemplo. Então, poxa, você pode ter um canto lá, um link no seu e-commerce, falando das características técnicas do produto, por que as pessoas compram. Uma aba de comparação. Então, por exemplo, na Dell,
Você vai na Dell, você entra na Dell, aquela empresa de computadores, você pode, por exemplo, escolhendo o notebook lá, vamos supor que apareceu 10 notebooks, né? Tem uma caixinha que você clica nela, por exemplo, 3 notebooks que te chamaram a atenção, você clica na caixinha e vai lá em cima e clica assim, comparar produtos. Ele pega esses 3 produtos, né, abre uma nova aba só com esses 3 produtos e bota eles em paralelo, falando todas as características técnicas, opiniões dos clientes, preço, forma de pagamento, potência, pronto. Você comparou. Então, se você está nessa fase, a Dell está te ajudando, né? Nesse aspecto. Aqui, ó, checkout limpo, checkout sem distração. No checkout, você não tem que ficar fazendo propaganda, ficar botando aqueles banners piscando lá, distraindo o cara. Não. No checkout, gente, você tem que ser direto. O cara tá para botar o dinheiro no seu bolso. Então, não atrapalha ele, não. Pelo amor de Deus, né? Deixa o processo limpo. Deixa o processo fácil, né? Deixa a conversão acontecer. O pessoal adora hoje esse termo, né? Deixa a conversão acontecer, né? Então fica tranquilo. Aqui, ó, checkout fácil e ágil, né? Evite soluções aqui, ó, que abram pop-ups, abram outra janela. Não, continua naquela janela ali caminhando, né? O design vai te ajudar nessa brincadeira aí, ok? Bom, continuando. Então, beleza? Esses 8 probleminhas do abandono de carrinho? Posso continuar? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Pode. Beleza. Então, olha aqui, ó. Extensão do canal de distribuição. Né? Então, aqui, ó, extensão de canal de distribuição refere-se ao número de intermediários, né, entre o fornecedor e o consumidor. Então, vamos ver, você pode ter ou não intermediários. Então, por exemplo, você pode trabalhar com distribuição direta. Não tem intermediários. Né? Então, por exemplo, eu sou o site da Nike aí, que o Wycliffe falou. Então, eu entrei no site da Nike, a Nike vai me mandar o tênis da Nike. Ela produz, ela me entrega. Ela não está usando intermediário. Né? Agora, ela também pode vender o tênis dela lá no site da Centauro. Né? Então, aqui a Centauro corresponde a um intermediário. Então, seria um canal de distribuição indireta. Né? Então, eu tenho a Nike, que produz o tênis, que manda para a Centauro, né? Que me vende e me entrega. Tá? A eliminação de intermediários pode reduzir custo. Isso é fato. Agora, você tem que ver qual que é o objetivo na construção da estrutura de distribuição. Então, por exemplo, vamos voltar no caso da Nike. O Wycliffe hoje trouxe um exemplo bom. Né? Poxa, imagina se a Nike foca toda a venda dela no site dela. O que vai acontecer? De cara, gente. Imagina, só vai agora superlotar o site. Primeiro é isso, vai superlotar o site. Então agora eu só vendo pelo site. Outra consequência. Vai perder venda. Exatamente. Por que eu vou perder venda, Wycliffe? Porque eu poderia muito bem comprar na Netshoes, mas porque, sei lá, a Netshoes tá com promoção lá. Frete grátis acima de R$300. Eu comprei lá uma blusa da Adidas. E vou comprar uma blusa da Nike para completar. Só que como não tem produto da Nike, produto da Nike. Isso. Primeiro, duas consequências. Isso. Sobrecarregamento do site, perda de vendas, porque eu perdi canal, perda de pulverização, porque ainda tem muita gente que compra offline nas lojas. Então, na loja da Centauro, na Buy Tênis, na World Tênis, na Elmo, na Elo Calçados, né? Brasilzão afora aí, não é todo mundo que tem acesso à internet, o e-commerce ainda está crescendo no Brasil, está evoluindo bem, mas ainda não atinge todo mundo. Então, uma Nike quer vender o maior número possível de produtos, né? Ela vai perder demais se ela abrir mão dos intermediários. Então, ainda que eliminando o intermediário eu reduza custo, potencialmente reduzo o custo, nesse caso aí eu reduzo também o meu potencial de venda, eu reduzo meu potencial de penetração de mercado, né? Então, a pergunta é, vale a pena desintermediar? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Né? Então, ao contrário daquele exemplo que eu dei lá atrás, quando eu estava falando do marketplace. Né? Então, por exemplo, o Wycliffe tem uma loja, uma pequena loja de material automotivo, né? De produtos automotivos. Então, ele está querendo
vender online, ele faz parcerias com os marketplaces. Então, ele está botando um intermediário no meio aí. Só que ele começa a crescer. O que ele faz? Ele sai fora do marketplace e passa ele mesmo a vender diretamente para o cliente. Toma conta da logística, toma conta da comunicação online, por aí vai, né? Ele para de pagar essa comissão, né? E investe isso na estrutura própria, na comunicação própria, né? Então, ele desintermediou. Agora, né, ele percebeu que vale a pena trabalhar de forma direta com o cliente, né? Então, isso tem que ser analisado, viu, gente? Se trabalhar ou não com intermediário. E se for trabalhar, com quantos vai trabalhar, né? E quais são as funções de um canal de distribuição? Quais são as funções dos parceiros, né, na hora que você está montando a sua estrutura de distribuição? Então, por exemplo, a primeira função é transacional, né? Quem que vai fazer contato com o comprador? Quem que vai ficar responsável pela comunicação? Quem vai harmonizar o produto às necessidades do comprador? Quem negocia preço? Quem processa a transação? Então, por exemplo, vamos voltar aqui no dropshipping, que eu já tinha falado, né? No dropshipping, o cara que tem o site de venda, ele faz o contato com o comprador, ele faz a comunicação, né? Mas ele não faz essa harmonização do produto às necessidades do comprador. Quem faz isso é o fornecedor. Quem negocia preço é o fornecedor. Quem processa a transação é tanto o site de venda quanto o fornecedor, porque ele vai receber o pedido, ele vai fazer o fracionamento, separação de pedido e encaminhar, né? Então tem que estar muito, muito claro quem que é quem e quem vai fazer o que nesse canal de distribuição. Logística. Então, por exemplo, no caso do dropshipping, vou manter o exemplo do dropshipping. A logística é toda por conta do fornecedor. Transporte, armazenamento, agregação de produtos, fracionamento, separação, despacho. Isso é tudo por conta do fornecedor. Aí ele pode, obviamente, terceirizar, né, o transporte para uma transportadora, o armazenamento de estoque para um gestor de CD. Então, obviamente que ele pode fazer isso, mas ele, né, é que vai ficar por conta dessas funções aqui. Facilitadores. Então, por exemplo, você está querendo ampliar a distribuição, né? Você está querendo ampliar a sua fábrica, você está querendo ampliar a sua abrangência. Então, você vai precisar de financiamento, né? Então, você vai lá e contrata um banco, né? Vai ver lá quem te oferece a menor taxa. Você está querendo saber se naquele mercado que você está querendo entrar tem viabilidade para o produto que você vende. Então, você vai fazer uma pesquisa. Então, você pode contratar alguém. Então, são empresas que vão facilitar o funcionamento e a expansão da cadeia de distribuição. Ok, gente? Tranquilo? Então, essas três funções aqui são as primordiais: transacional, logística e de facilitação. Ok? E aí, gente, depois vocês cliquem aqui, ó, eu não vou entrar não, é um link mostrando os principais KPIs do canal de distribuição. Primeira pergunta, o que é um KPI? Tá na tela aí, gente, só colar. Indicador de desempenho, né? Em inglês, KPI, Key Performance Indicators. Nossa senhora, gastei, hein? Indicadores-chave de performance, indicadores-chave de desempenho. Então, assim, são muitos os indicadores, são muitos. Eu trouxe alguns aqui que a gente pode trabalhar, né, no canal de distribuição, para você saber se o seu canal de distribuição está funcionando do jeito que você planejou. Então, o primeiro deles é o ROI, o famosíssimo ROI, retorno sobre investimento. Receita menos custo sobre custo vezes 100. Então, você consegue analisar, né, vendo quanto que aquele, por exemplo, você está numa parceria com um determinado distribuidor, né? Então, quanto que aquele distribuidor está te dando de receita frente ao custo que você tem com ele. Então, por exemplo, custo de dedicar uma pessoa para ficar responsável por aquele distribuidor. Às vezes, você que tem que levar o produto naquele distribuidor, então tem o transporte. Então, você vê quanto que ele está te gerando de receita com as vendas, né? Quais são os seus custos para manter aquele distribuidor, e aí você vê se esse retorno sobre esse investimento está valendo a pena ou não, né? Esse aqui é mais subjetivo, que são os níveis de satisfação do cliente, e aí entra a questão da pesquisa de mercado, né? Isso é fundamental para você averiguar o nível de satisfação do cliente. Então, com o quê? Né? No caso do canal de distribuição. Pontualidade, esse talvez seja o principal, né? Assiduidade, integridade do produto, também é muito interessante, velocidade ou agilidade da entrega, né? E outros pontos. Por que outros pontos? Tem gente, para vocês terem uma ideia,
que faz a averiguação com o cliente do nível de satisfação dele, por exemplo, com o entregador, né? Aparência física, cordialidade, faz a averiguação do nível de satisfação do cliente com o carro que está entregando, com o caminhão. Se o caminhão está bonito, tá limpo, né? Eu lembro, para vocês verem, minha esposa é muito chata, de contar um caso para vocês aqui, né? Pra vocês verem como é que isso é importante. A minha esposa comprou um produto, não lembro o que era, né? Um eletroeletrônico, eu sei porque a caixa era grande, né? E aí, o cara foi lá, ela teve que ir lá fora, né, para assinar um negócio e pegar o produto com o cara. Aí o cara estava numa van, a van bonitona até, plotada lá, toda a marca da empresa. E aí ela pegou o produto. Quando pegou o produto, o cara agradeceu, deu ok lá na finalização da compra, entrou na van e ligou a van. Quando ele ligou a van soltou uma rajada de fumaça, né? Pra você tem uma ideia, minha esposa, mulher, oh meu Deus do céu, né? Por que a gente casa, né? Ela entrou em casa, pegou o telefone e ligou na hora para a empresa, falando que é um absurdo não dar manutenção nos seus carros, que estava poluindo. Isso é um absurdo, como é que pode? Coitado do entregador, se ele estiver parado num sinal, ele vai ficar respirando aquela fumaça, né? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, né, de como que deve ser medida a satisfação do cliente. Por isso que eu falei que é meio subjetivo, né? Existem pontos que são importantes para um determinado segmento de mercado que não são importantes para outros, tá? Então, isso aí tem que ver na hora que você vai montar o seu questionário, por exemplo, na hora que você vai analisar, fazer a pesquisa com o cliente, quais pontos, quais questões você tem que colocar. Isso nós vimos lá no 5º período, né? Vocês vão se lembrar lá de pesquisa de mercado, na hora que você está construindo o seu questionário. Quais as perguntas que você deve fazer, né? Outro indicador que você tem que ficar atento é o custo de aquisição do cliente, né? Então, é a razão entre o que se gastou com a prospecção de clientes pelo número de clientes que realmente compraram no site. Então, você tem todos os seus investimentos para conseguir aqueles clientes. Então, por exemplo, você fez parceria com determinados distribuidores, né? Então, você tem um custo com esses distribuidores, tá? E qual é o número de clientes que esses distribuidores estão trazendo para você? Seja comprando produto, entrando no site da empresa, clicando no seu produto, porque às vezes o seu distribuidor é online e tal. Então, você vê esses investimentos, vê o número de novos clientes. Quando eu falo novos clientes aqui, são aqueles que realmente compraram, tá, gente? Não é o que visitou, não. Aí você tem que ver o que comprou mesmo, conversão, taxa de conversão. E aí você tem o custo de aquisição do cliente. Obviamente que esse CAC aqui, esse custo de aquisição do cliente, para você, e-commerce, ver diretamente na sua loja, com o cliente ali, você fez uma ação no Instagram, e aí botou o link da sua loja lá e viu quantas pessoas que clicaram naquele link, entraram na sua loja e realmente compraram, né? Então, você tem, no funil de venda, você tem as pessoas que deram print na página, em segundo lugar, as pessoas que deram print na página e clicaram no link, em terceiro lugar, as pessoas que deram print na página, clicaram no link, clicaram nos produtos, né? Em quarto lugar, deram print apareceu a página, clicaram no link, clicaram nos produtos, colocaram no carrinho, né? E em último lugar, as que colocaram no carrinho e efetivaram a compra, né? É o funilzinho de venda, né? Então, você faz o cálculo aí para ver se realmente está compensando manter ali. Outro índice, gente, que a gente tem que olhar é a taxa de conversão, que é o número efetivo de clientes que realmente compraram. Então, você tem total de vendas que você fez, né? Um exemplo que você fez 200 vendas, né? E pelo número de visitantes. Então, por exemplo, você teve 8.000 visitantes, né? Ou seja, você teve uma taxa de conversão de 2,5%. É alto? É baixo? Aí é por isso que você não pode olhar o índice sozinho, né? Você tem que ver lá quanto que você gastou, quanto que você investiu. Vamos supor que você não investiu nada, absolutamente nada em comunicação, por exemplo, né? Em atração de cliente online. Você está com uma taxa de conversão muito boa, você não gastou um centavo, já vendeu 200 produtos, né? Então, assim, é uma taxa muito boa. Agora, se você investiu pesado em comunicação, e se você está com uma taxa dessa aqui, então pode ser considerado uma taxa baixa, tá? Ticket médio. Isso aqui é outra coisa interessante para você ver também.
né? Então, por exemplo, você está com um determinado fornecedor lá, né? E ele está com um total de venda X com um número de pedidos Y. Então, você tem que ver isso aqui também. Então, o ticket médio. Então, ele vendeu 10 mil reais, mas foi em 10 mil pedidos. Então, você está com um ticket médio de R$1. Espera aí. Está pouquíssimo, né? Dependendo do que você vende aí, está muito pouco. Obviamente, estou dando um exemplo estapafúrdio aqui. Mas isso aqui você pode analisar com cada distribuidor, viu, gente? Você pode fazer esse ticket médio aqui com cada distribuidor. Por exemplo, vamos pegar aqui Procter & Gamble. Todo mundo conhece a Procter & Gamble? Não. Não? Eu não. Não? Então, peraí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Procter & Gamble, não é possível, né? Quais são os... Uma empresa pequena da Procter & Gamble. Aí, nem o Google reconhece. No Brasil. Pois é, a empresa é muito pequenininha. Aqui, ó. Procter & Gamble, quais são nossas marcas? Vamos lá. Ah, não, mas se você tivesse falado P&G, a gente já mudaria. P&G eu conheço, sei. OC, Head & Shoulders, Herbal Essences, Old Spice, Ultra Downy, Pantene, Always, Pampers, Sabão Ariel, Gillette, essa aqui é pequena, essa aqui então, assim, essa é minúscula, né? Oral-B, Vic Vaporub, Clear Blue, Metamucil, Alginac, aí são os remédios, né? Você vê que é uma empresa pequenininha, né, o Wycliffe? Então, assim... Opa, ixi, voltei muito. Ticket médio. Então, por exemplo, a Procter & Gamble, ela vai olhar como é que está o ticket médio, né, da Araújo online. Então, ela pega só as vendas do app da Araújo, por exemplo, né, e vê se vale a pena dar algum desconto para a Araújo, para ela continuar vendendo ou para ela tentar aumentar as vendas no aplicativo. Porque ela está vendo, por exemplo, as vendas no aplicativo da Araújo estão aumentando, estão muito grandes, né? Então, é uma estrutura que o custo é menor. Então, talvez seja interessante dar um desconto melhor para a Araújo pelo volume que ela está tendo de vendas, porque provavelmente ela vai comprar mais da Procter & Gamble. Então, ela vai lá e faz o ticket médio por cliente da Procter & Gamble, os produtos da Procter & Gamble, de forma geral, é esse, o ticket médio da Procter & Gamble por produto, né? Então, ela vai fazendo essas análises aí. Ok, gente? Tranquilo? Estamos conversados? Alguma dúvida? Ok, ratinho. Tranquilo aí, gente? Nós ainda temos uma aula antes da fatídica prova, né?